Eu não acho que o salão tem que pagar nada para ninguém, mas você, dono do salão, se você não tiver uma mecânica para desenvolver a sua equipe, pode ter certeza, amanhã ou depois vai abrir um salão do seu lado e vai levar metade da sua equipe embora. Enquanto você estiver procurando um auxiliar para pagar o menor valor possível que você puder e que saiba o máximo de coisa possível que ele puder te entregar, você não vai conseguir contratar ninguém. Todas as quartas-feiras, às 7h32, eu entro aqui e me coloco à disposição para conversar sobre as perguntas que eu recebo aí no dia a dia. E se eventualmente você tiver alguma pergunta complementar, a gente vai se falando. Eu separei aqui, ó, 3 pontos que surgiu durante essa semana, que eu acho que vai ser legal a gente conversar. Primeiro deles, o Jacques Leclerc, Francisco Dias, perguntou assim, tem um vídeo rolando no nosso feed, que eu falo da dificuldade de contratar um auxiliar, da necessidade de contratar um auxiliar, né? Que muitas e muitas vezes o profissional de beleza vai atrás de um auxiliar para aumentar a capacidade de atendimento dele, mas ele quer já que saiba escovar, que saiba lavar, que saiba colorir, que saiba tudo, né? Que saiba fazer as coisas. E ali naquele vídeo eu falei, cara, enquanto você estiver procurando um auxiliar para pagar o menor valor possível que você puder e que saiba o máximo de coisa possível que ele puder te entregar, você não vai conseguir contratar ninguém. Até porque os caras que sabem, os auxiliares que sabem todos esses serviços que você coloca como característica mínima para contratar, e se ele executa esses serviços, lavar, escovar, passar coloração, tirar reflexo, se ele faz e sabe fazer isso bem, pode ter certeza, ele não está desempregado, ele está empregado. Por quê? Porque ele faz parte da equipe de algum bom cabeleireiro, né? Então, vejo muito, e essa foi a pauta da conversa com o Jaque, que, cara, não adianta você sair correndo e achar que vai encontrar um auxiliar pronto, porque dificilmente um auxiliar pronto vai estar desempregado. Auxiliar você vai ter que criar, né? E quando eu falo em criar, durante aí a minha carreira, eu peguei várias e várias moças que trabalhavam com limpeza, que olhavam pra mim e falavam, meu sonho é trabalhar com você. Então, quando eu, John, vou contratar algumas pessoas, eu vejo muito mais características que eu não consigo colocar na pessoa do que características técnicas. Porque a coisa técnica, no meu modo de ver, eu acho que é função do cabeleireiro orientar, é função do cabeleireiro treinar, é função do cabeleireiro desenvolver essa pessoa, tá? A menina que está comigo hoje, eu cheguei a ter 7 auxiliares antes da pandemia, hoje eu estou com 1 auxiliar, estou correndo atrás de contratar o segundo auxiliar, vamos ver o que vai acontecer. Até porque não pode ter uma equipe muito inchada por conta de aglomeração, enfim. Mas essa menina que está comigo hoje, tá? Ela foi fazer um freelance na época que eu trabalhava no Jacques Janine, né? Dentro desse trabalho de freelance, ela trabalhou com alguns outros cabeleireiros e no fim do dia ela veio me ajudar, né? E aí eu olhei pra gerente e falei, essa menina é interessante, cara, ela é dedicada, ela tem uma postura boa, ela tem futuro, né? E naquela época eu tava precisando contratar um auxiliar e cheguei pra gerente e falei, liga pra ela, deixa eu conversar com ela. E aí a resposta da gerente é que outra cabeleireira lá do salão tinha mostrado interesse primeiro que eu e que por essa razão ela não poderia chamar a Olivia, essa auxiliar, para conversar comigo. Aí a Olivia foi até o salão e conversou com a gerente e com a cabeleireira que havia chamado ela. E para minha surpresa, ela virou para as duas, tanto para a cabeleireira quanto para a gerente do salão, e falou assim, olha, aqui nesse salão eu só trabalho se for com a equipe do John. E isso chegou até a mim. Aí eu falei, cara, tá aí, é isso que eu busco, né? É isso que me agrada. Aí eu liguei pra ela e falei, me conta essa história. E ela falou, John, olha, eu trabalhei muito pouco com você, mas se for para eu trabalhar nesse salão, ou é na sua equipe ou não vou trabalhar aqui. E aí no dia seguinte ela estava empregada. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Quando é uma pessoa externa a isso, que quer trabalhar com você, que quer aprender, que está dedicada em se desenvolver, eu acho que são características muito mais importantes do que saber lavar um cabelo, do que saber escovar um cabelo, do que saber tratar um cabelo, do que saber ou achar que sabe fazer processos no salão. Porque, via de regra, os processos que ela acha que sabe fazer são processos viciados de outro cabeleireiro. E muito provavelmente
não vai ser dentro do perfil que se encaixa para você, dentro do perfil que você acha que é adequado, né? E aí é muito mais simples você treinar alguém, né? Alguém que esteja disposto a aprender ou reaprender, do que você pegar alguém que acha que sabe com os vícios de um cabeleireiro antigo. A probabilidade de você pegar alguém, então, primeiro de tudo, de encontrar alguém que já sabe escovar, que já tem experiência, que saiba, que tenha postura, que saiba lavar, que saiba colorir, que saiba passar a coloração, enfim, que saiba tudo isso. A probabilidade de você encontrar alguém com essas características é muito baixa, né? É muito difícil. Por quê? Porque esse alguém provavelmente está empregado. Se tiver desempregado, vai ter alguns vícios que vão te incomodar, né? E que é muito mais difícil tirar, se você contratar alguém que precisa trabalhar. E vou te dizer que nesse período que a gente está vivendo, tem muita gente que precisa trabalhar, que vai te entregar coisas que pessoas já na área, que acham que sabem alguma coisa, não estão dispostas a entregar porque já estão acomodados. Os caras que precisam trabalhar vai vir com uma vontade muito maior que isso. Dificilmente a gente consegue colocar, incutir no coração do cara, né? Eu falo que é tesão de trabalhar, tá bom? Então, essa questão do Jaque. E aí eu aproveito essa questão que o Jaque levantou para falar sobre as formas de contratação de um auxiliar, tá? No Brasil, a gente tem algumas formas de se contratar auxiliar de beleza, e de verdade, as duas formas que as pessoas estão trabalhando, as duas têm problemas. A primeira delas, que é a maneira, no meu modo de ver, a maneira correta, tá? Que é CLT, que é contratar o cara através das leis trabalhistas, né? Muitos, eu vou te dizer que é a minoria dos salões que estão trabalhando, contratando auxiliar de beleza como CLT, tá? Por que aqui tem um problema? Porque normalmente auxiliar é piso, aqui em São Paulo o piso é 200 alguma coisa, mais comissão. Essa comissão, quando é CLT, normalmente gira em torno de 5% do que faz. Quando você coloca um funcionário com piso da categoria e fala que ele tem um variável de comissão, ou seja, ele ganha 5% de comissão, tá? Você tem um valor mensal regular que ele recebe, tá? Que não é tributado, que normalmente é pago por fora, entre aspas, né? Ou seja, isso gera um problema futuro. Você vai acumulando um problema futuro que eventualmente lá na frente ele pode vir a reclamar, tá? Ou seja, tem problema, tá? Então CLT tem problema. Porque a maneira correta quando se fala em CLT é esse 5% de comissão, os 5% de comissão ser tributado. Ou seja, você fazer isso virar parte do salário dele e aí pagar todos os tributos relativos que a CLT pede. O que de verdade acaba inviabilizando, porque fica tudo muito caro, né? Então, eu não conheço salão que coloca o variável na conta. O variável normalmente é por fora, tá? E o segundo modo, que é o que mais está acontecendo, é transformar esse auxiliar em um MEI, tá? Através da lei parceiro. O que honestamente não pode. Também tem problema. Por quê? Porque lá na lei parceiro não fala em auxiliar. Lá na lei parceiro fala em profissional, fala em manicure, ele elenca as categorias de profissionais de beleza, de profissionais que podem estar assinando um contrato de parceria. E em momento nenhum a lei parceiro ele contempla um auxiliar. E como não contempla um auxiliar, você não pode contratar um cara com essa função, com esse cargo como auxiliar. O que a maioria dos salões tem feito então? Tem pego uma pessoa como auxiliar, faz o cara abrir um MEI, pagando um percentual maior. Eu já vi esse percentual gerar em torno de 12% a 15%, tá? Sem as garantias trabalhistas, né? Algumas vezes com alguma ajuda de custo, algumas vezes, enfim, e tributando isso via MEI, tá? Por que isso é perigoso? Primeiro, porque a lei parceiro não permite auxiliar como MEI, como parceiro, né? Segundo, se ele comprovar que o trabalho de fato que ele realiza no dia a dia não é independente do profissional, ou seja, o cara fica lá o dia inteiro varrendo o chão, dando papel, ou caracterizado, né, sem a independência de poder executar um trabalho, você pode ter problema. Então os dois modelos têm problema. Isso é o que tem para hoje. John, como é que a gente resolve isso? De verdade, isso é o que tem para hoje. John, o que você aconselha? Depende. Tá? Mas a grande maioria dos salões em que
em que eu presto consultoria, eu sempre levanto os dois cenários, né, e deixo muito claro os riscos dos dois cenários pro dono do salão, e aí ele opta em um dos dois. Então, tá aqui também o modelo de contratação do auxiliar. A única coisa que eu posso, para complementar, para fechar essa questão do auxiliar muitos profissionais de beleza reclamam que o auxiliar não para no salão, né? Mas pensa comigo, você contrata alguém porque está precisando alguém para te ajudar. Esse alguém, ele entra e a maior parte do tempo ele não trabalha, ele faz poucos serviços. Vai passando o tempo, se Deus quiser, você vai se desenvolvendo, você vai crescendo, você vai fazendo mais clientes, né? E por fazer mais clientes, ele também começa a trabalhar mais. Então ele percebe no dia a dia que ele está fazendo mais serviços, que ele está te ajudando mais, que ele está te ajudando a faturar mais, só que o pagamento dele não acompanha esse crescimento. Então, como é que você faz para criar uma equipe de auxiliares do seu lado e aumentar as chances desses caras permanecerem na sua equipe? Paga, remunera. Você não pode querer você crescer sozinho, tá? E o cara do teu lado permanecer ganhando a mesma coisa, porque aí vai dar pau, tá? Então remunera, tá? Para de contar moeda. A hora que vai ver, o cabeleireiro entra uma cliente de coloração, o cabeleireiro passa a coloração, na hora de lavar passa para o auxiliar, manda o auxiliar lavar, e na hora de lançar comando o cabeleireiro lança o shampoo, né? Lança a lavada, né? Porra, puta sacanagem. Paga a coloração pro cara, deixa o cara também ganhar dinheiro, né? Porque senão ninguém vai parar do teu lado, cara. Você fica contando moeda. Como é que você vai montar uma equipe se você fica contando moeda, tá? Então isso não vai funcionar, tá? Como é que você faz então para montar uma equipe? Paga o que é justo que ele receba. Deixa as pessoas que estão do seu lado também se desenvolver, deixa as pessoas que estão do seu lado também fazerem a vida, tá? Até antes da pandemia, eu tinha pessoas que trabalham comigo há mais de 20 anos, né? Eu tinha uma pessoa com 8 anos trabalhando comigo, eu tinha outra pessoa com 6 anos trabalhando comigo, né? Eu tinha uma rotatividade da minha base de equipe muito baixa, graças a Deus. Por quê? Porque pura e simplesmente eu chegava em um percentual sobre o meu faturamento bruto muito alto para remunerar elas. E eu acho que isso é justo. Eu não posso querer crescer e eles não acompanharem esse crescimento, tá? Simples assim. Deixa eu dar uma passada aqui no chat, ver como tá. E aí, se tiver alguma pergunta sobre auxiliar, senão a gente já vai para o segundo tema que eu separei. Marcelão dando bom dia. Fala, Julião. Tudo bem, irmão? Não sei se ainda tá aí. Aqui o Estúdio dos Cabelos CPV. Melhor sacada. Depois de quase 15 anos de trabalho, eu estou tendo essa percepção. Pois é, Estúdio. Em verdade, essa questão de auxiliar, ela tá bem aprofundada nas lives lá no YouTube. Eu não sei se você acompanha as lives lá no YouTube. Como é que funciona a nossa comunicação? Toda segunda-feira às 22h30, às 10h30 da noite, ou eu ou a Carla, a gente escolhe um tema e aprofunda esse tema e faz uma live sobre esse tema lá no YouTube. Às vezes a gente transmite no Instagram, às vezes a gente não transmite, enfim, tudo depende muito da mecânica que a gente faz, especialmente quando a gente cria slides, né? Aí a gente opta em não transmitir pelo Instagram, porque não dá para compartilhar a tela do computador no Instagram. Agora, quando é uma live muito falada, né, aí a gente já transmite, porque aí vocês conseguem acompanhar sem prejuízo da parte de aprendizado. Tá? Então lá no YouTube tem várias lives que falam sobre contratação de auxiliar, fala sobre a necessidade de você aumentar a sua capacidade de atendimento. Tá? O fato é que eu sempre disse que um cabeleireiro sozinho, sem equipe, sem auxiliar, vai faturar aí 10, 15 mil reais bruto mês, e olhe lá, não fatura mais do que isso. Acontece que, conforme você vai montando a sua equipe, conforme você vai criando seus auxiliares dentro de um padrão muito claro de como você quer que eles trabalhem, tá? As chances são que você faz com que seu faturamento aumente. Por quê? Porque você aumenta a sua capacidade de atendimento sem prejuízo da qualidade que você entrega para o seu cliente. Aí, provavelmente, você começa a construir uma carreira mais sólida. Vamos lá, como você trabalha com as suas auxiliares? Então, De La Torre, De La Torre já fez vários cursos comigo, se eu não me engano, ele é do Sul. Então, De La Torre, olha, até antes da pandemia, tá? Eu tinha uma equipe com 7 auxiliares. Entrou a pandemia, hoje eu tô com uma única auxiliar, tá? Eu até fiz uma live falando dessa retomada, eu não vou lembrar, mas foi uma das últimas lives que eu abri o planejamento do mês de agosto para vocês. Ali eu falei para vocês que a gente tinha feito quase 72 mil reais de faturamento bruto no mês de julho, com um auxiliar. Então assim,
Eu acho que a gente atingiu um nível de eficiência que eu mesmo não acreditava que era possível fazer. Tá certo que foi muito corrido, tá? Mas simplesmente a gente não tinha espaço livre, a gente não tinha... a gente ia para o salão e trabalhava sem intervalos, né? Então, eu acho que a grande palavra dessa live foi que a gente chegou num nível de eficiência muito grande, tá? Como é que eu trabalho? Cara, remunero. Eu pago um percentual superior. Essa menina que estava comigo no mês de julho ganhou mais de 4 mil reais. E eu tenho consciência que pouquíssimos cabeleireiros ganham 4 mil reais, tá? Então, como é que eu trabalho com meus auxiliares? Simples, paga. Tá? Eu saí do Jacqueline, hoje eu uni a academia, que era um espaço de curso com salão, então segunda, terça, eventualmente alguma quarta-feira, fica ali o espaço para academia, e de quinta, sexta e sábado eu vou lá atender. Então só estou atendendo de quinta, sexta e sábado, o que faz com que a agenda permaneça concorrida. Tá? É isso, De La Torre. Como fazer reuniões produtivas? Marcelão, o Marcelo pergunta como fazer reuniões produtivas. Marcelão, você só vai conseguir fazer reuniões produtivas a partir do momento em que sua equipe, em que as pessoas que estão na sua equipe entendam aonde você quer chegar, como você quer trabalhar. Por que eu digo isso? Como a rotatividade é muito grande, tá? Cada um faz o que quer dentro do salão, né? Como a contratação de um profissional de beleza dentro do salão é meio que quanto você fatura e não a característica do cara que você quer dentro da tua empresa, tá? Cada um faz o que quer no seu salão. Então, cada um enxerga o salão da maneira que mais lhe convém. E eu sei que você fez o business. É por isso que eu acho que o business é tão importante, tá? Por quê? Porque através do business você alinha a forma que você quer enxergar, a forma com que você quer levar a tua empresa ou a sua carreira, tá? E aí você começa a atrair para o seu lado pessoas que pensam como você. A partir do momento em que todo mundo enxerga a mesma coisa, tem a mesma coisa na tua frente, aí provavelmente fica mais fácil ter reuniões com todo mundo falando a mesma língua, tá? Sem essa visão, sem esse intuito, esse querer muito bem definido, provavelmente você vai fazer reuniões verticais, ou seja, você vai tentar impor a sua opinião e não vai funcionar. Vai continuar uma zona no salão. Se eu não me engano, você deve estar como sócio ou com alguma participação em um salão lá em Moema aqui. Onde procurar auxiliar? Você usa alguma plataforma? Daniel Santinelli perguntando. Daniel, Joe, como é que eu contrato auxiliar? Eu pego o meu Instagram, o meu Facebook, e lá no Facebook tem um criar emprego, né? E de verdade, cara, a hora que eu crio um emprego na página do John Miata, como é que funciona a minha comunicação, né? O John Miata é o cabeleireiro, né? Então o perfil do John Miata no Face e no Insta é do cabeleireiro, né? E o perfil da Miata Academy é onde eu trato todos os assuntos de educação. Inclusive foi essa semana que eu pedi para minha equipe de criação, né? Fazer uma arte, porque eu vou começar a postar uma arte no Instagram e no Facebook, dizendo aos profissionais de beleza que eu vou parar de publicar conteúdos de educação no perfil do John Miata, porque cada vez mais eu quero que ele fique claro que é um perfil para o consumidor final e não para o profissional de beleza. Eu sei que muito profissional de beleza me segue, mas eu vou parar de colocar os conteúdos de educação no John Miata, tá? Então, como é que eu contrato auxiliar? Tá? Simplesmente eu anuncio no Facebook ali uma vaga de emprego. Pra você ter uma ideia também, lá na academia, como é que eu contrato as pessoas que eu quero na academia? Também através do Facebook, eu crio uma vaga de emprego no Facebook. Recentemente a gente contratou uma editora de vídeo, né? Aí como é que eu fiz essa seleção? Eu publiquei uma vaga de editor de vídeo no Instagram, recebi 172 inscrições, faço uma peneira e dessa peneira eu faço algumas entrevistas. E na entrevistas eu busco as características que me agradam, não a habilidade técnica do cara, porque a habilidade técnica eu acho que isso daí vai se moldando dentro da sua necessidade, mas sim o que a pessoa pode eventualmente no futuro, que eu acredito que essa pessoa pode eventualmente no futuro me entregar. É assim que eu anuncio. Tenho acompanhado você. Não imagino o quão enriquecedor está sendo. Que bom, obrigado, fico feliz. Estúdio Cabelo CPV. Sucesso pra você. Não, sucesso pra nós, obrigado. Live perfeita, obrigado. Você é top, John, obrigado. Por que saiu do salão? De La Torre pergunta assim, por que eu saí do salão? Então vamos lá, De La Torre, ó. Quando a pandemia entrou, eu fiquei 2 meses sem trabalhar. Eu fui dar um curso em Florianópolis, e aí quando eu voltei para São Paulo, já estava decretado a quarentena.
né? Então, esse curso foi no mês de março, aí eu terminei o mês de março sem trabalhar, abril eu não trabalhei, maio eu não trabalhei, só que nesse meio tempo, falando a real, como sempre, o que aconteceu durante a quarentena foi que os profissionais de beleza começaram a atender nas residências e os salões começaram a atender escondido. Então era absolutamente comum você passar na frente de um salão, o salão ter tapume na frente. Os salões escureceram a entrada e lá dentro, para que ninguém veja, os caras estavam trabalhando. O salão que eu trabalhava tentou fazer, mas aí tomou 2 denúncias e parou. Então assim, se cogitou voltar a fazer algum tipo de atendimento em junho, dentro de uma escala, mas não deu certo. Acontece que quando eu fui comunicado de que nós íamos tentar fazer esses atendimentos espaçados e um cabeleireiro por dia no salão, eu comecei a comunicar meus clientes, né? Os clientes que entraram em contato comigo falando, Joe, fulano, eu consigo te atender, já tá lá no salão, né? E aí eu entrei em contato, comecei a falar com os clientes que eu ia atender e de repente o projeto não deu certo por causa das denúncias e eu falei, agora ferrou, porque eu falei pro cliente que ia atender e não atendi. Qual foi a conclusão? Eu cheguei, liguei para o cliente e falei, faz o seguinte, eu vou te atender lá na academia. Por quê? Porque lá na academia é um prédio comercial, né? Então eu passei a atender lá na academia. Lá na academia, você não conhece a academia, porque eu sei que você fez os cursos aí em hotéis no sul, mas lá na academia é um espaço, é um vão livre, né? Com telão na frente, espelhos grudados na parede, 3 lavatórios, né? É o espaço de curso. Então assim, é um espaço simples. Tá? E eu tinha muito na minha cabeça assim, cara, o cliente vai me xingar se eu atender aqui. Então, quando o cliente marcava de fazer lá no salão, lá na academia, eu falava assim, só não repara que é um espaço muito mais simples do que você está acostumado. Mas a qualidade dos produtos, a qualidade do atendimento, eu continuo sendo eu trabalhando. Tá? Então, eu tinha um medo muito grande de levar os meus clientes para lá, porque eu sempre trabalhei em espaços gigantescos. Tá? Acontece que, durante o mês de junho, eu tive uma surpresa que 80% dos clientes falaram, John, para com esse negócio de não repara no espaço, porque ninguém está preocupado com o espaço. Eu estou preocupada que meu cabelo fique bonito. Se você deixar meu cabelo bonito, eu vou vir aqui, eu vou vir no salão, eu vou vir aonde você estiver. E isso me deu coragem de, peraí. Se o espaço luxuoso já não conta como eu achava que contava, e de verdade, eu achava que contava, tá? Então abriu uma possibilidade para mim. Acontece que no mês de junho, como eu não podia divulgar que eu estava trabalhando, o faturamento foi baixo, né? E no mês de julho, aqui em São Paulo, abriu. Então eu peguei o faturamento do mês de junho, levei para a dona do salão e falei para ela, olha, patroa, se eu faturar isso aqui no salão, eu vou ficar com algo em torno de 30% a 35%, tá? Aí eu tenho que jogar R$ 7.500 lá na academia de aluguel, condomínio, custos, funcionário, custos de se manter uma empresa, tá? E eu vou passar fome. Por quê? Porque não é o suficiente para eu manter a academia, para manter as despesas de casa, não é o suficiente. Tá? E aí eu falei para ela que se eu fizesse esse mesmo faturamento lá na academia, eu estaria muito mais próximo de manter o meu padrão de vida. Então foi a união de várias coisas. Primeiro, eu percebi que eu não preciso de um espaço luxuoso. Segundo, eu percebi que o cliente não se incomodava em ir no espaço mais simples. E por último, a pandemia me forçou, a parte econômica me forçou a tomar essa decisão para que eu pudesse manter a academia, porque senão muito provavelmente eu teria que fechar a academia, tá? E a academia é um negócio que eu acredito muito, até porque eu acho que a gente cumpre uma questão até social na academia. A gente ajuda muita gente na academia. Você sabe porque você já fez alguns cursos com a gente, mas o dia que você vier até aqui, você vai ver que a gente tem uma pegada diferente em termos de academia para salão de beleza. Estúdio Cabelo CPV. Já tive equipe grande, mas meu problema é que eu pagava além. Meu lucro era baixíssimo devido a repasse alto. Agora estou recomeçando, mas com objetivo diferente. Antes de mais nada, obrigado por esse comentário, porque não é fácil você admitir que errou, né? Pouquíssimas pessoas admitem que errou, mas o que eu posso te dizer, e numa boa, eu tenho parceiro em 9 estados, então assim, não se sinta sozinho, não se sinta sozinho. A grande maioria dos salões de beleza tá trocando figurinha. O mercado, por que você pagava muito? Você pagava muito porque o mercado se prostituiu, né? Os cabeleireiros começaram a fazer um leilão entre os salões, e pior, os salões de beleza entraram nesse leilão, né? Isso eu percebo que ele tende a começar a baixar, mas como você tinha que leiloar para contratar alguém, ou seja, pagar muito, a hora que vai ver, você nunca fez conta, e a hora que vai ver, não sobrava nada. Então, o número simplesmente não fechava,
tá? É exatamente o caminho inverso disso que eu defendo. Eu acho que o salão tem que ter uma estrutura que permita que o cabeleireiro cresça, contratar pessoas que façam com que essas pessoas cresçam e se desenvolvam, tá? Que é a base do curso business. Se você conseguir implantar algo próximo do que a gente sugere, pode ter certeza que o aumento de salário da sua equipe vai vir por conta do aumento de faturamento, porque sua equipe está estruturada, ou melhor, o seu salão está estruturado ao ponto de fazer com que esses caras cresçam. E aí você não precisa mais competir no mercado prostituído. Fazer repasse justo, porém agora quero qualidade, não mais equipe grande. Tá? A única coisa que eu te corrigiria, o estúdio dos cabelos CPV, é assim, não necessariamente, se você conseguir ajustar o seu salão, não necessariamente você precisa ter uma equipe pequena. Você pode vir a ter uma equipe grande, pagando justo, mas construir uma equipe grande de pessoas dispostas a trabalhar. O problema de você fazer um salão menor, com menos gente, e você trabalhando muito, você trabalhando que nem um maluco, é que qualquer coisa que acontecer com você, a probabilidade do seu salão quebrar é enorme, tá? Então eu realmente acredito que só faz sentido você ser dono de salão se você fizer com que pessoa jurídica sobreviva na sua ausência. E aí você pode falar, pô, John, peraí, mas você também agora está atendendo no seu salão, entre aspas. E aí eu te respondo que não, eu não estou atendendo no meu salão, eu estou atendendo na academia. Lá uma academia em que gera faturamento segunda, terça, eventualmente alguma quarta-feira, que são os dias que é possível ministrar curso para cabeleireiro. Eu já tenho um aluguel, eu já tenho um condomínio, eu já tenho uma recepção, eu já tenho um custo de operação enquanto empresa. O que eu fiz com a minha decisão de passar a atender dentro da academia foi diluir custos, porque agora eu trago receita todos os dias, quinta, sexta e sábado, ou às vezes quarta, quinta, sexta e sábado, também eu levo receita para dentro da empresa. Ou seja, eu diluí um custo que já existe em duas empresas separadas. Tá? Mas, John, por que você não monta um salão? Eu não passa pela minha cabeça montar um salão, alugar uma casa, montar um salão, montar uma estrutura. Por quê? Porque eu sei que essa estrutura fundamentalmente vai estar baseada em cima de mim, e eu não acho que isso seja inteligente, tá? Eu só acho que montar salão você precisa ter uma equipe que faça com que pessoa jurídica sobreviva na sua ausência. Muito obrigado, de nada, irmão, de nada, Marcelão. O Daniel também aqui agradecendo a explicação. Acha boa estratégia de refazer valores dos serviços? Estúdio, eu vou, é assim, a questão de valor, eu vou pedir para você ir lá no YouTube da Miyata Academy, e assiste a live 46. Tá? Na live 46, eu falo um pouco sobre preço, sobre percepção de preço. Muitos e muitos salões de beleza se preocupam com, ai meu Deus, o cliente acha caro, ai meu Deus, o cliente acha caro. Mas de uma forma muito resumida aqui para você, tá? O cliente só tem como achar caro ou barato a partir do momento em que você presta um serviço comparável. Se o seu serviço for comparável a outros salões da sua região, aí sim, caro e barato se torna presente. Quando você entrega para o seu cliente algo superior que os seus concorrentes, não tem como o cliente, de maneira justa, comparar caro e barato. Por exemplo, você pode ir, sei lá, no botequinho da esquina, você vai pagar baratinho, mas também você vai ter uma experiência de botequinho da esquina. Mas você também pode ir num restaurante mega chique e você vai pagar mais caro por isso. Você não pode ir num restaurante mega chique e no restaurante mega chique os caras te entregarem um serviço de botequinho da esquina, porque senão você vai falar que é caro. Assim como você não pode ir no botequinho da esquina, nada contra o botequinho da esquina, que fique claro, às vezes é muito bom comer uma coxinha super gordurosa, faz um pouquinho mal depois, mas é gostoso. Então você não pode ir no botequinho da esquina e exigir que eles te deem um atendimento de salão, de restaurante mega luxuoso, tá? Então tudo vai de encontro a o que você entrega, tá? Se você cria uma expectativa altíssima para o seu cliente e entrega um serviço mais ou menos, você passou a ser comparável. E aí os seus valores vai ter um problema seríssimo, tá? Assiste a live 46. Academia top, já estive com você, muito obrigado. John, você me ajudou, serei grato para sempre. O Emerson falando que a gente ajudou. Cara, é o que eu falei aqui na live, né? A academia cumpre um papel até social, tá? Eu acredito no profissional da beleza. Tá? O Emerson estava no Mastercut, que é um curso de corte que aconteceu em agosto. E lá eu falei que, cara, tanto eu quanto a Carla, eu e a Carla, quando a gente casou, a gente morava num quarto de sala. Aqui, se bobear, era do tamanho da varanda que eu tô agora, né? E a gente só conseguiu prosperar, e as crianças estão em boas escolas, e a gente tá aí construindo a nossa vida por causa da área da beleza,
tá? Se não fosse a área da beleza, a gente não estaria onde a gente está. Então eu acredito no profissional de beleza, tá? Não só acredito no profissional de beleza, como também tenho absoluta certeza que a grande maioria dos profissionais de beleza subestima o que, assim, não alcança o que ele pode alcançar. A grande maioria dos cabeleireiros não realiza o que ele pode realizar. Por um problema muito triste que é o ego. Por conta do ego, o cara não faz a vida, tá? Então a academia, eu vou repetir, é até um ambiente, é uma responsabilidade social a Academy permanecer existindo. Porque quem já fez curso com a gente sabe que a gente vai desenvolver e lapidar o seu talento, vai desenvolver e lapidar toda a sua parte técnica, mas acima de tudo, a gente também vai conversar sobre a parte de ser humano, né? E se você conseguir unir esse profissional com posicionamento correto, com uma parte técnica ímpar, a probabilidade de você prosperar é enorme, tá? Então, Emerson, eu vou repetir o que eu te falei, conta com a gente. Nada vai me deixar mais feliz se daqui a 6 meses, 1 ano, você gravar um vídeo pra mim falando assim, cara, tem uma empresa que acreditou na gente e hoje eu tô colhendo os frutos, acreditou em mim e hoje eu tô colhendo os frutos disso, tá? Isso me ajuda muito, Emerson, sabe por quê? Porque muita gente acredita que a gente não faz ou não entrega o que eu prego, tá? Então me ajude, através de um vídeo, através de um depoimento, a fazer com que mais e mais pessoas acreditem que a gente pode sim ser uma grande ferramenta para a tua carreira. Concordo, já fiz curso com vocês, amei a academia, muito obrigado. Como calcular uma porcentagem justa, tanto para cabeleireiro quanto para auxiliar? Daniel Santinelli perguntando. Daniel, é assim, ó. Nessa última live que eu fiz na segunda-feira, eu falei de como aumentar o ticket médio, tá? Então na live de segunda-feira tá como aumentar o ticket médio. Essa live, inclusive hoje, se eu não me engano, tá terminando a edição e ela vai entrar no IGTV, tá? Mas ela tá disponível lá no YouTube. E uma das perguntas foi a parte de comissão. Como você falou, porcentagem de comissão pro auxiliar, aqui eu já te dei, aqui lá no início dessa live eu já te falei, tá? Auxiliar, piso mais comissão 5%, esse é o comum, essa é a prática de todo mundo, tá? Mas saiba que você tem um risco porque existe um variável de 5% que não entra nas regras de CLT e você pode se complicar por causa disso, ou, né, o que a maioria dos salões de beleza está fazendo, o que é errado, importante, também é errado, muitos salões de beleza estão transformando o auxiliar como, fazendo ele virar um MEI, como um profissional de categoria júnior, né, um cabeleireiro júnior, então ele é um profissional, tá, ele é um cabeleireiro, né, e aí jogando o percentual de remuneração maior, tá, dando uma ajuda de custo para garantir um rendimento mínimo, tá. Eu não tenho uma opinião sobre qual dos dois modelos é melhor, eu acho que eu tenho que te explicar os dois modelos e você, enquanto empreendedor, pensar assim, qual dos dois riscos eu quero assumir, qual é a vantagem da CLT? Boa parte do que você está pagando já está coberto pelas leis trabalhistas, mas existe um variável, que pode te complicar. Qual é a vantagem do MEI? Você passa a diluir a parte tributária, a jogar a parte tributária para o auxiliar, né? Então isso vai fazer com que você tribute apenas o que fique com você e não mais a tributação sobre o que o auxiliar ganha. Tá? Quando você paga tributo sobre o que o auxiliar ganha, em teoria, ou melhor, quando você paga tributo sobre o que o profissional, e aí nesse caso a gente está falando que o profissional é o auxiliar, tá? Sobre o que o profissional ganha, então você tributa uma vez, paga para ele e ele tributa de novo através da guia do MEI, né? Ou seja, há uma bitributação aí. Então a vantagem é que você consegue diluir a parte tributária, a desvantagem é que a lei não permite você fazer isso, você vai ter que colocar ele como um cabeleireiro. E aí vai estar diretamente ligado à capacidade técnica, o que ele já faz. Se ele tem autonomia para fazer alguns serviços, sim, você consegue colocar ele como auxiliar e uma espécie de trainee, né? Uma espécie de cabeleireiro que permanece desenvolvendo. Tá? É o caminho que a grande maioria dos salões tem levado à contratação de auxiliar. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Como calcular, já falei. Hoje o que mais vejo que falta nos profissionais é a disciplina. De La Torre, eu sei que você é dono de salão. Tá? Mas imagina o seguinte, ou melhor, se eu não me engano, sua mãe é dona de salão há muito tempo. Imagina o seguinte, tá? Vocês são donos de salões há muito tempo, tá? Todo mundo é indisciplinado. Aí me permite dizer que a questão de disciplina ela está diretamente ligada a como você leva a sua empresa, tá? Ela está diretamente ligada a quem você coloca dentro da tua empresa.
tá? Então o problema está na contratação, não na disciplina dos profissionais. Eu acho que quando alguém falar para mim, poxa vida, ninguém para no salão, aí eu preciso dizer, pô, ninguém para no seu salão, né? Porque, pô, passa todo mundo no seu salão, passa o mundo inteiro no seu salão, todo mundo tá errado, só você que tá certo. Aí eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho diferente, né? Pensar o que eu posso ajustar para fazer com que esse cara se discipline. E aí vai estar diretamente ligado ao que eu falei pro Marcelo, né? Você precisa alinhar o objetivo que o seu salão tem, ou o objetivo que você, enquanto profissional, tem, com o objetivo que os caras que estão trabalhando lá têm, tá? Eu sempre deixei muito claro para todo mundo que trabalha comigo, tá? Para tanto a equipe de Academy, quanto a equipe de mídia, quanto a equipe de auxiliares do salão, enfim, eu sempre deixei muito claro que isso aqui é meu trabalho, tá? E que ninguém tem o direito de atrapalhar o meu trabalho. Você pode caminhar junto comigo. E se caminhar junto comigo, a probabilidade, as chances é que você também vai prosperar. Porque eu tenho muito claro que eu tenho que pagar, tá? Mas, se eu tiver alguém me puxando para trás, pode ter certeza, eu queimo o cara. Você não fica do meu lado. Porque já é difícil você caminhar para frente, né? Então a hora que vai ver, você dá um passo para frente arrastando 3 ou 4 caras no seu lombo. Aí eu não quero isso, eu não quero esse peso. Tá? Então, não posso concordar que hoje falta disciplina para os profissionais, assim, de um modo geral. Tá? Tem gente boa no mercado que precisa de uma oportunidade, assim como tem gente no mercado que tem oportunidade e não merece. Tá? Eu acho que é cavar mais fundo, né? Ir atrás das pessoas com mais cuidado, né? E aí você vai alterar a forma como que você contrata no seu salão de beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, pessoal aplaudindo. Hoje trabalhamos em mais de 20 profissionais e temos baixa rotatividade. Pois é, então imagina o seguinte, Dona Torre, se um dos seus 20 profissionais ouvir o que você acabou de escrever aqui na live, você vai ter problema, cara. Você vai ter problema. Né? Se você tem mais de 20 profissionais e baixa rotatividade, você não pode falar que eles são indisciplinados. É assim, você está se contradizendo. Se tem uma coisa que eu tomo muito cuidado é em manter minha equipe sempre motivada com a faca nos dentes, né? E se você percebe baixa disciplina, não faz sentido você ter baixa rotatividade, né? Enfim, talvez a gente pode até marcar um dia de você entrar aqui ao vivo e a gente vai ter um papo sobre isso, né? Que talvez sendo uma equipe mais, sendo um bate-papo mais específico, eu posso te ajudar de uma outra maneira. Não está falando da sua equipe, que bom. Não, então ok. Então eu retiro tudo que eu disse. Então você não está falando da sua equipe, você está falando do mercado no geral. Tá? Então é isso. Tá? Porque imagina que assim, todos os salões, eu já falei aqui, a maioria dos salões estão quebrados, a maioria dos salões troca figurinha. Tá? Mais um ou outro salão ganha dinheiro. Por que ganha dinheiro? Porque provavelmente consegue reunir dentro do seu espaço pessoas diferentes. Porque senão você vai ser apenas tão somente mais um salão. Simples assim. Então ok, retiro tudo, Della Torre. Boa. Como treinar a equipe para vendas e aumentar o ticket médio? Daniel Santinelli perguntando. Como aumentar o ticket médio? Daniel, foi o tema da live de segunda-feira, às 22h30. Então deixa eu repetir, ó. Como que é a nossa comunicação? Todas as segundas-feiras, às 22h30, a gente faz uma live no YouTube. Eu estou trabalhando para tentar transmitir essa live também no Instagram, mas no YouTube é certeza que você acompanha. Então minha dica, vai lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho que você recebe aí as notificações de que nós estamos ao vivo. Mas, basicamente, toda segunda-feira, às 22h30, te convido a participar das lives que a gente faz no YouTube. Tá? E todas as quartas-feiras, às 7h32, eu me proponho a vir aqui, sem um tema definido, e ficar batendo um papo com vocês. Tá? Por que eu estou te dizendo isso? Porque o tema da live de segunda-feira agora foi como aumentar o ticket médio. A gente conversou exatamente sobre isso. Essa live, ela está sendo editada e provavelmente entre hoje e amanhã ela entra no nosso IGTV, no IGTV da academia. Mas se você não quer esperar entrar no IGTV, corre lá pro YouTube. Assim que eu desligar aqui, corre lá no YouTube e assiste. Foi bem bacana a live. E por favor, se você assistir, eu vou te pedir uma gentileza de, se você gostar, ou se gostar ou não, se não gostar também, mete um comentário lá depois que você assistir, falando o que você achou. Se você não gostou também, John, não gostei. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Por quê? Porque é assim que a gente se desenvolve, é assim que a gente melhora o conteúdo que a gente entrega. Tá bom? Muito boa a live de segunda. O Della Torre viu a live de segunda, que bom.
Tá aí, ó, o pessoal que assistiu a live de segunda já tá recomendando. Tá? A gente tem mais 15 minutos. A segunda pergunta que eu selecionei aqui, ó. A segunda pergunta que eu selecionei aqui. O salão não quer parcelar no cartão. Foi uma pergunta ou um cenário que uma participante da live de segunda-feira levantou, né? Então, pelo que eu entendi, ela é cabeleireira de um salão, e aí ela me perguntou o que eu achava de parcelar no cartão de crédito nesse período aqui de pandemia. Eu me lembro de ter feito uma live logo na abertura do salão de beleza aqui em São Paulo, falando que, pronto, o salão reabriu. E agora? Por quê? Naquela live eu deixei claro que eu tinha a sensação que a grande maioria dos salões de beleza e profissionais de beleza perderam uma desculpa de que o movimento estava ruim, uma desculpa de que tá ruim, porque tá todo mundo, porque o salão tá fechado. A partir do momento em que a cidade de São Paulo, naquele período, autorizou a abertura do salão de beleza, eu falei assim, cara, tá bom, ó, o salão abriu, e agora? E agora, na minha opinião, muita gente perdeu uma desculpa, a desculpa de que o salão estava fechado, porque agora o salão está aberto, né? Ou seja, e vai continuar ruim, Por quê? Porque a forma com que você pensa a sua carreira está errada, a forma com que você pensa a sua empresa está errada, tá? E naquela live eu falei assim, que, na minha opinião, nesse momento, tudo que a gente tem que fazer é pegar os nossos fornecedores e sentar com eles e falar, cara, você precisa me ajudar, pelo menos manter meus custos, tá? Se eu puder baixar os meus custos, você vai me ajudar. Por quê? Porque eu não consigo mais atender o volume que eu atendia antes. Então, esse momento é pegar os nossos fornecedores, apertar eles e formar uma parceria muito sólida para que, no mínimo, você mantenha os seus custos iguais, né? E facilitar a vida do cliente. O que eu chamo de facilitar a vida do cliente? Parcelar. Tá? Por quê? Puxa vida, eu não consigo mais pagar à vista o que você cobrava. Tá bom, cara, me paga em 2, 3 vezes. E quando você fala isso, na cabeça do seu cliente, com o discurso de que, cara, conta comigo. Você estava comigo antes da pandemia, durante X anos, e nesse momento eu quero que você continue linda, porque eu sei que se você trocar de cabeleireiro e o cabelo ficou ruim, por causa de dinheiro, a sua estima vai junto, e aí a sua energia para essa retomada também vai cair, né? Então, conta comigo, fica sossegado, nós vamos parcelar isso daí, não esquenta a cabeça, tá? Eu acho que esse é o discurso correto com o cliente, é a forma correta de se pensar, de se reafirmar parceria com o cliente, né? Então eu falei que era necessário sim pensar em facilitar a vida do cliente na hora de pagar, tá? Com um detalhe importante. A grande maioria dos cabeleireiros quer que o salão parcele, mas não está disposto a receber também parcelado, né? Senhor profissional de beleza, e aí é um recado direto para o profissional de beleza, você precisa saber que quando você parcela no cartão, os juros do cartão é maior, né? E você precisa abraçar uma parte desses juros. Você precisa saber que o salão não tem fluxo, a grande maioria dos salões não tem fluxo de caixa para bancar esse parcelamento, ou seja, te pagar à vista uma coisa que ele recebe parcelado. Então, tem que caminhar. Eu falei de parceria com o distribuidor, eu falei de parceria com o cliente e precisa ter uma parceria do profissional com o salão, tá? Então, senhor profissional de beleza, você precisa saber que o seu recebimento também vai ser parcelado, tá? Conforme isso vai caindo na conta do salão, o salão também vai te pagando. Por quê? Porque, cara, é parceria em todos os extremos, é parceria em todos os níveis. Ninguém tem bolso para ficar bancando parcelamentos, tá? E nem acho que quem tenha bolso seja correto fazer isso, tá? Então, o único ponto sobre a questão de parcelamento, eu acho que deve fazer, eu acho que você deve aproveitar esse momento para reafirmar que o cliente pode contar contigo, porque você fortalece os laços com ele, e isso é muito importante, tá? Eu sempre defendi que o que a gente faz é muito além de cabelo, né? Enfim, então facilita a vida deles, mas, senhor profissional de beleza, você precisa saber que também você vai receber de maneira parcelada. Então é isso, meninos, consegui falar um pouquinho sobre o parcelamento, eu acho que dá para aprofundar bastante, mas perguntas. Lembrando então, qual a intenção desse projeto aqui, que é o Café com John? A ideia é eu entrar aqui todas as quartas-feiras, às 7h32, e me coloco à disposição para conversar o tema que você quiser. Mais do que isso, se alguém se sentir à vontade de entrar ao vivo comigo, é só pedir, tá? Se você falar assim, puxa, John, eu quero conversar sobre mim, tá? Eu vou te colocar aqui ao vivo e essa 1 hora vai ser dedicada a você. Eu não sei se todo mundo me conhece, mas para você conseguir uma consultoria comigo, você não vai conseguir de graça. Então você tem a possibilidade, dentro desse projeto, dentro das quartas-feiras, às 7h32, de solicitar, participar da live, eu te coloco aqui ao vivo e nós vamos conversar sobre os temas que lhe interessam.
tá? Enquanto as perguntas estiverem vindo só por escrito, aí eu não te coloco ao vivo, eu leio várias perguntas e falo sobre vários temas. Mas se você tiver interesse, você pode entrar ao vivo aqui comigo e vai ser uma live dedicada a você, tá bom? É isso. Incrível, parabéns pela live, obrigado, Daniel. Pretende voltar para o Jack? Não pelo seguinte, eu percebi, por que eu trabalhava em grandes estruturas? Porque eu achava que precisava. E hoje eu percebi que o cliente que faz cabelo comigo não está preocupado com isso. Né? Então não tem sentido eu abrir mão de um percentual, que é o percentual da casa, que é justo, tá? Só porque eu estou num ambiente bacana. O meu projeto hoje é ampliar e melhorar o espaço da academia. Eu já tinha um projeto de ter duas salas de curso, né, para ter 2 cursos simultâneos em São Paulo. Então isso eu devo procurar para ampliar a academia, tá? E aí um desses espaços vai ser exclusivamente para academia, e o outro espaço vai ser salão, podendo ser revertido para academia. Por quê? Porque eu não preciso mais estar num grande espaço, porque basicamente os clientes que me procuram não vêm do salão, os clientes que me procuram vêm de uma rede social muito bem construída, tá? E até por isso a decisão de parar de colocar conteúdos de cabeleireiro no John Miata. O conteúdo de cabeleireiro vai estar só no perfil da academia. Tá? É por isso que eu já falei para vocês que eu pedi uma arte para começar a comunicar, e vou fazer esses comunicados de uma maneira mais frequente para o cabeleireiro que me segue no perfil do John Miata, que quer buscar informação técnica de educação, ir lá para a academia, porque eu tendo a parar de publicar conteúdos de educação no John Miata. O que fazer quando o colaborador não quer frequentar cursos e se desenvolver? Daniel Santinelli, esse é um dos temas do business, tá? É que a gente tem 5 minutos aqui, não dá para aprofundar isso, tá? Mas eu tô anotando aqui sua pergunta, Daniel. Na quarta-feira que vem, às 7h32, eu abro a live com essa pergunta. E essa pergunta aqui, cara, eu vou jogar a responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade é do profissional, mas boa parte dela também é do salão. Tá? Entenda, para que não fique aí minhoca na cabeça. Eu não acho que o salão tem que pagar nada para ninguém. Mas você, dono do salão, se você não tiver uma mecânica para desenvolver a sua equipe, pode ter certeza, amanhã ou depois vai abrir um salão do seu lado e vai levar metade da sua equipe embora. Simples assim, tá? Por quê? Porque você tem exatamente a mesma coisa que todos os salões têm. Esse vai ser o tema, então, para a gente dar a abertura da próxima quarta-feira, às 7h32. Tá bom? Meninos, numa live você comentou que saiu do salão da família. Como foi essa saída? E a relação da família depois disso? De La Torre, também vou botar aqui, De La Torre. Meu pai foi um cabeleireiro gigantesco. Meu pai foi o Vanderlei da década de 70. Sem sombra de dúvida. Tá? E sim, a minha saída de lá não foi tranquila. Tá? Mas eu conto essa história pra vocês na próxima live. Tá? Deixa eu ver se ficou alguma... John, vale mais a pena trabalhar para o salão ou para nós mesmos? Depende, Emerson, depende. Eu posso te adiantar, no início, se eu estiver começando minha carreira hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, sem sombra de dúvidas, eu procuraria uma estrutura bacana. Sem sombra de dúvida. Eu não estaria trabalhando em um lugar adaptado. Tá? Sem sombra de dúvidas, eu trabalharia num lugar estruturado. Eu tentaria uma oportunidade em um salão grande. Só as lives, acredito que seja profissional. O povo fica perguntando coisas pessoais. Que desagradável. Não acho, estúdio. Até porque as pessoas também podem entrar aqui ao vivo. Eu acho que, cara, o intuito da live às 7h32, né? Eu entro aqui sem tema. E vocês vão me dando o tema, tá? E isso vira um grande bate-papo. Então eu acho que é essa interação que eu busco, de verdade, nesse projeto da 7h32 de quarta-feira, é essa interação que eu busco. E eu acredito que, conforme o tempo vai passando, a interação vai aumentando. E aí existem chances de eu aumentar a frequência disso, de eu fazer isso mais vezes, não só às quartas-feiras. Mas isso a gente vai tomando a decisão com o tempo, tá? Mas fiquem à vontade, de verdade, fiquem à vontade para perguntar por quê, porque a ideia é trocar figurinha. Quanto mais eu souber quanto mais perguntas vocês me passarem, mais
dados eu vou ter do que eu tenho que produzir, do que eu tenho, da onde levar, o nível de informação que eu tenho que levar para vocês, tá? Eu começo a analisar se as informações que a gente está passando para vocês é correta ou não. Então essas perguntas são bem bacanas. O Daniel falando, top, estarei assistindo, que bacana. Então é isso, meninos. Ó, muito obrigado pela interação de hoje. Meu pedido, se de alguma maneira a gente te ajudou, por favor, soca o dedo no like, e, se for possível, entra aí no IGTV, entra no post e deixa o seu principal aprendizado. Combinado?